Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir a palavra de Deus e meditar no livro de Miqueias 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos amam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire e o juiz se apressa a recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. Assim, todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um, e o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Amém. Aqui só. Glória a Deus. Oh, glória! Pode se assentar. Aqui nós vemos que situação desta geração. É verdade, irmão, que muitas das vezes é possível que uma pessoa ele faça uma leitura das coisas que estão acontecendo ao seu redor e ele acha que está tudo acabado, que não tem mais esperança. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, que já está quase ateu. Ele falou que eu tenho ficado muito desanimado depois que eu estou vendo uns vídeos. Vendo vídeo de quem? De ateu? Falando de quê? Dos pontos que a própria palavra já disse que, já alertou que há pontos difíceis, né, que os indoutos torcem para a sua própria condenação. Eu falei com ele: você vai ficar apenas ouvindo pessoas que não têm autoridade para falar, porque nem teólogos são, né? Mas são inimigos da palavra de Deus e pegam pontos difíceis para poder falar as suas argumentações e destruir os princípios da palavra de Deus e de Deus. Agora eles são inimigos, eles vão pegar só os pontos difíceis. Então, mas Deus me deu graça para rebater tudo aquilo que ele falou. Mas eu já tenho, não é a primeira vez que eu converso com pessoas assim. E é interessante que a pessoa que ela tem um monte de dúvida vem falar com você, aí ela fala uma, aí você começa a explicar, daqui a pouco ela joga outra. Você começa, ela joga outra. Como que a pessoa, ela não quer resposta. Ela só quer colocar as suas afirmações, como se ela estivesse certa. Porque senão ela esperaria as respostas, né? Mas que Deus tenha misericórdia e nós possamos nos alimentar da poderosa e preciosa palavra de Deus. Aí eu falei para ele que a Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras, não é essas pessoas que estão desabilitadas a falar, né? Pegam um versículo, um ponto difícil da Bíblia, para poder ficar colocando dificuldade.
E eu expliquei para ele, examinar é fazer uma investigação minuciosa. Aí depois que eu dei rebati todos os pontos que ele levantou, pela misericórdia de Deus, que Deus deu graça, aí ele diz que não tem mais ninguém bom, não tem mais todas as pessoas mal. O que você tem que fazer é juntar um dinheiro, porque se você ficar velho, ninguém cuida de você, nem parente cuida, as pessoas só fazem as coisas por interesse. Se você cair na rua com uma perna quebrada, ninguém vai ajudar. E eu estava vendo aqui agora como nesta geração aqui, realmente a coisa estava muito feia. Na nossa geração a coisa também não está boa. Muito que aconteceu aqui, dos juízes, dos governantes, até eles, né, aceitando suborno. Mas nós sabemos que ainda existe um povo fiel, um povo que ainda tem amor. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, não é de todos. E ali eu citei exemplos para ele, pessoal meu, eu expliquei para ele algumas coisas, citei alguns exemplos para ele, que não é como ele está entendendo. Eu falei que o amor de muitos esfriou, mas tem pessoas ainda que têm amor, tem pastores que têm amor. Eu citei exemplo aqui nesta mesma rua, aí citei o exemplo que eu ajudei a moça que estava ali, né, a irmã Nete, com o filho, carregando ela na garupa, com o pezinho fachado, ali ele andando, sem pedalar, e eu estava passando de carro, parei, perguntei o que estava acontecendo, ofereci ajuda, ajudei, citei outros exemplos, para que ele possa entender. Porque às vezes, as pessoas pegam, vê que ele está inclinado sempre para o lado negativo, endurece, torna-se duro. Aqui, nesse contexto, também está falando das adversidades e do que estava acontecendo. Mas será que esta visão realmente estava 100% aqui? Nós vemos até o profeta Elias, quando se escondeu na caverna, ele achou que não havia mais homens de Deus. Senhor, mataram todos os profetas. Não tem ninguém, só eu fiquei. Mas Deus disse para ele que ainda havia alguns que não dobraram os joelhos a Baal. Glória a Deus! E que nós sejamos estes que estão na brecha, que estão fazendo a diferença. E como seremos os que fazem a diferença? Vivendo por fé e obra também. Como eu teria uma palavra para falar para ele que não existe mais ninguém bom, que se cair ali com a perna quebrada, ninguém vai socorrer, se eu não houvesse feito a obra. A fé sem obra é morta. E qual foi a obra? A obra foi realmente parar, pegar a pessoa, oferecer ajuda, colocar dentro do carro, levar em casa. Depois não só levei em casa, como conversei com eles, vi a situação, ela precisava de estar retornando para fazer as faixas. Me prontifiquei em ajudar, eram pessoas humildes, me ligaram, levei umas 2 ou 3 vezes ao posto para fazer o curativo. E uma outra vez também, ajudei, a pessoa estava com bolsas pesadas, subindo o morro bem aqui próximo, o morro alto, os irmãos sabem, ali da caixa d'água, atrás da antiga sendas, e eu vi a pessoa caminhando ali, né, uma senhora com bolsas pesadas, eu morro assim, irmão, acho que tem que, né, quem conhece aqui sabe como é que é aquele morro atrás da senda, né, e ela estava subindo ali. Aí, novamente, eu pego o carro, ofereço ajuda e levo até a sua casa. Casa do Senhor bem, né? Aí a outra da perna ruim depois começou a caminhar para aqui, veio visitar, né? Fizemos uma amizade, inclusive esses dias estou com vontade de voltar lá novamente. Eu vejo ela direto. Eu ganhei o filho dela voltar. para Jesus comprando
aceitaram Jesus, mas não vieram caminhar. Então, eu estou com vontade de voltar novamente lá para falar com eles. Todo domingo ela passa aqui. Então, irmãos, o que ocorre? Nós sabemos que a iniquidade e a maldade e a perversidade no mundo. Mas nós precisamos fazer a diferença. Nós somos, diz a palavra de Deus, o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Há um tempo eu estava lendo este versículo e eu li uma coisa interessante na nota de rodapé, que disse que se o sal, a função dele é exclusiva, de dar o sabor. Se ele não cumprir esta função exclusiva dele, ele não serve nem para adubo. A função dele é essa. Então nós somos, segundo a Bíblia, o sal da terra, para dar o tempero, para dar o sabor. Nós somos a luz do mundo. A Bíblia também vai falar que não se pode pegar uma lamparina e colocar ela escondida, mas onde se bota? Ela se coloca no velador, no lugar de destaque, onde pode iluminar o ambiente. Nós temos que ser assim nesse mundo, fé e obra. Então, nós temos que viver uma vida realmente que honra a Deus em tudo. Em tudo. Há um outro versículo que diz que nós temos que resplandecer como astros no mundo. O astro está em posição elevada e de destaque. Glória a Deus. Mas há muitos que fazem o quê? Copiam o mundo, dão a mão ao mundo, se corrompem, se prostituem, negam a sua fé com as suas ações, não são exemplo, não são sal, não são luz, se escondem. Verdade. Paulo diz também que a nossa vida, ela deve ser uma carta lida, ou seja, transparente, que dê glória a Deus, onde o mundo possa ler e não há coisas incultas, escondidas e cobertas, ou seja, pecado. Uma carta lida, onde tudo que fizermos seja para a glória do Senhor, e a palavra vai dizer o quê? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor. Glória a Deus. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como o chapisco da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos tem porão que a minha alma desejou, porque não tinha o chapisco para comer. Se a lei diz que o plantador, ele deveria deixar, não é verdade, o quê? Os rabiscos, sobras. Ele não deveria levar tudo, fazer a limpa, não. Mas aqui nesta geração, não tinha os rabiscos, as sobras. Ruth e Noemi, quando voltaram de uma situação que estavam em dificuldade, se não fosse por esta lei e pela observância daquele povo, da sua geração, esta lei, passariam fome. Mas Ruth ia ali e catava os rabiscos e assim se sustentou. Mas Noemi ia ali e catava os rabiscos. Mas essa geração não, porque viraram as costas para Deus.
Uma nação, uma geração, uma sociedade que não observa a palavra de Deus vai cair, vai sucumbir. Verdade. Várias gerações passaram. Houve uma geração que começou, que buscava a Deus, e eles se alegravam tanto em buscar a Deus, que eles começaram a vender as suas propriedades e dividir com aqueles que não tinham nada. E essa onda, digamos assim, de amor, de fé em Deus, de compartilhar dos seus bens com os outros, foi irradiando, pegando outras pessoas, até que chegou alguém que só quis imitar e foi, vendeu sua propriedade e levou só uma parte para parecer que era bonzinho. Nós sabemos que era um casal que combinou isso, chamado Ananias e Safira. E tentaram enganar ali o profeta, o homem de Deus, e perderam a sua vida. Mas o que isso nos ensina é que precisamos fazer o bem. Eu estava lendo uma frase do pastor Martin Luther King, um homem que teve um papel muito importante na luta contra o racismo. Pastor Martin Luther King perdeu a sua vida por isso. E ele, dentre muitas frases que ele tem, ele diz uma: comece a mudar o mundo, mudando você. Glória a Deus. Comece a mudar o mundo, mudando você. Se todos os seres humanos procurassem mudar a si mesmo, o mundo seria realmente mudado. Eles ensinariam seus filhos melhor, ensinariam seus filhos a mudar a si mesmo, e assim se cumpririam o que está na palavra de Deus. E obedecendo e lendo a palavra de Deus e colocando em prática, então realmente o mundo seria melhor. Colocando em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui nós vemos, não havia o que comer, porque não estava obedecendo a palavra de Deus. Então, uma geração em pecado, uma geração caindo no mal, porque não obedecem a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia no Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que a nossa nação possa voltar-se para os princípios da palavra de Deus, que Deus possa levantar homens e mulheres, autoridades, para governar a nossa nação, para que se cumpra feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque quando o homem, as autoridades viram as costas para os princípios da palavra de Deus, o povo geme, como diz a palavra de Deus. Então não havia o que comer. Aí ele diz lá no verso 2, pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos estão tortos, todos armam cilada para sangue, cada um a seu irmão com uma rede. Cada um caça, né? Caça Seu irmão. seu irmão. Que coisa terrível! Armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. Esta é um exemplo de uma geração totalmente que abandonou a palavra de Deus. Nem os irmãos, nem os da família mais conseguem ter o amor. Acabou o amor. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Olha, ao invés, verso 3, ao invés de serem diligente, ativo, zeloso, dedicado, aplicado para o bem, são ativo, zeloso, dedicado, aplicado, ou seja,
dirigente para o mal. Que coisa triste. Tem até inteligência, mas é para o mal, para a corrupção, para a desonestidade. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. Misericórdia. Já tem uma posição de privilégio entre os demais cidadãos comuns, um juiz, mas ele ainda quer recompensa para dar a sentença. E se ele recebe a recompensa, o juízo sai até pervertido, não importa, porque o que importa é a recompensa. Nós sabemos que hoje ocorre isso, mas que nós possamos clamar a Deus para que haja justiça verdadeira. É verdade, irmão. Assim como Nínive foi para um nível grande de pecado, a ponto de despertar a ira de Deus. Há cidades, há nações que realmente se afundam em um nível total de pecado. E isso, meus irmãos, atentem, começam pelas autoridades. As autoridades perseguiram os cristãos primitivos, matavam, tudo com ordem das autoridades. Quando melhorou um pouco para os cristãos, foi porque o imperador Constantino se converteu. Então ele acabou com a perseguição dos cristãos e ele colocou então ali o cristianismo, a religião, como religião oficial. Foi quando os cristãos tiveram então um pouco de descanso. As autoridades precisam ser alcançadas por Deus. Aqui nós vemos o juiz apressa a recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. O grande, quem são os grandes da nossa nação? Presidentes, governadores, deputados. Meu Deus. É triste. Falam, vê. Se eu não me engano, tem uma tradução até que diz que fala sobre os governos. Se apressam a corrupção da sua alma. A alma está contaminada. E aí cumpre o que a palavra diz, que quando o ímpio governa, o povo geme. Coloca para mim Oséias 4:18. Então vejam, a alma está contaminada. Assim, todos eles são perturbadores, são corruptos, perturbam a nação, perturbam os povos com a sua alma corrupta. E aqueles que servem verdadeiramente a Deus, querem viver uma vida honesta, correta, reta, sofrem ao ver a corrupção em todos os lugares. E aí Nínive estava em um nível tremendo de corrupção, também perseguindo os cristãos, e Deus, ele determina que Nínive será destruída. Mas, através da pregação da palavra e do arrependimento daquele povo, Nínive não foi destruída. Há muitas nações que estão evoluindo no pecado mais do que outras. E é porque isso, por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta do temor à palavra de Deus. Eu estava vendo um vídeo onde em Curitiba, Paraná, e lá de Paraná realmente foi de Paraná que saiu sentenças, que colocou muitos corruptos atrás das grades, fez retornar milhões de dinheiro aos cofres públicos que foram desviados. Os corruptos devolveram para diminuir as suas penas. Foi de Curitiba que tudo começou, mas depois começou novamente a corrupção. E lá de Curitiba eu estava vendo um canal da polícia, onde as polícias
fazem valer a lei do silêncio e eles realmente trabalham. O que é diferente aqui no Rio de Janeiro, o que é diferente em muitas cidades. Por que lá funciona? Porque eu creio que há governantes que temem a palavra de Deus. Só é possível fazer isso quando as pessoas que temem a Deus governam. Ó, a sua bebida se foi, Oséias 4,18, eles corrompem-se cada vez mais, certamente amaram a vergonha. Os seus príncipes, passa um pouquinho, amaram a vergonha, os seus príncipes, seja, os poderosos. A corrupção aumenta a cada vez mais, mas nós temos que ser luz. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, resplandecer como astro no mundo. Quando nós vemos alguém caindo, um pastor se prostituindo, não importa quem seja, um irmão caindo, nós precisamos firmar as nossas estacas e dizer para nós mesmos: eu não posso vacilar, eu tenho que ser fiel. Já há muitos que estão sendo infiéis. Me ajuda, Senhor, permanecer fiel. Oh, glória! Um vento os envolveu nas suas asas e envergonha Sião por causa dos seus sacrifícios. Que Deus tenha misericórdia. Quantas pessoas que Deus levantou, deu autoridade, colocou sim como juiz, como promotor, procurador, vereador, deputados, e se corromperam. Mas não é só o grande, não adianta só apontar a pessoas que estão em outras posições também, pequenos, que se corrompem apoiando o grande, que vão para o lado dos grandes por interesses, corrompendo a sua alma e a sua fé, aplaudindo, se associando. Se você se associa, aprova o corrupto, você está na mesma situação do corrupto. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos seguir o exemplo dos fiéis. Glória a Deus. O melhor deles é como um espinho, mas reto é pior que o espinhal. Veio o dia dos teus vigia, veio a tua visitação, agora será a tua confusão. Sim, vai chegar o dia da confusão e o dia da sentença, o dia da prestação de contas com Deus. Verso 5: não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que reposa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Em meio a uma geração assim, o conselho era não confiar em ninguém. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Que Deus tenha misericórdia, mas que se nós formos luz e o sal, nós conseguiremos influenciar outros para que a nossa geração não caia em uma desgraça como Nínive, como Sodoma, como aqui. Sodoma e Gomorra, prevaleceu a iniquidade, prevaleceu o pecado, a ponto de Deus ter que destruir, que ter que mandar fogo, mas fomos ficar posicionados como luz e como sal, sendo exemplo em verdade, em fé e em obras, obedecendo a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua, e a nora contra a sua. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Os da própria casa estavam assim. Em muitos lares acontece. Em muitos lares acontece isso. Mas nós temos que perseverar, clamando o Senhor.